ser, tá? Bom, então eu vou começar trabalhando com vocês essa parte inicial da aula 1, que é a aula que abre os trabalhos aqui na Química Básica, esses princípios de Química Básica, falando um pouquinho aqui, queridos, da concepção de matéria e substância, brevemente, para a gente poder lembrar o que compõe tudo que é sólido, líquido e gasoso, não é? O que forma a matéria como um todo. Vou colocar aqui para ti a página de número 6, ó, concepção de matéria, ok? O que constitui tudo que tem massa e ocupa espaço, volume e espaço, pensemos assim. Ó, quando a gente fala em matéria, é sempre importante lembrar que a matéria ela é formada por substâncias. Substâncias. O que são substâncias? Que é uma grande palavra, uma das palavras-chave para a química. É impossível trabalhar com química sem ter uma clareza muito grande com o conceito de substância. Substância é um sólido, um líquido, um gás, é uma porção de matéria constituída pela mesma partícula. Constituída pela mesma partícula. Isso é muito, muito importante. Mesma partícula. Então, sempre que a gente lê substância, é imprescindível que a gente faça uma leitura de substância como algo puro, ou seja, 100% um mesmo constituinte, 100% o mesmo material. Portanto, toda substância é pura, não existe substância impura, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que são essenciais quanto a isso. Eu não vou tomar muito teu tempo em relação a essas coisas. Mas uma pergunta que me deixa um pouco apreensivo sempre é que, às vezes, há alguns questionamentos do tipo: qual a diferença entre uma substância composta e uma mistura? Surgem, isso é uma coisa que não pode aparecer, em hipótese alguma, porque são coisas muito, muito distintas. É como água e vinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente fala de substância, a gente fala de um sistema sólido, líquido ou gasoso, onde todas as menores partes são iguais. Sejam elas formadas apenas por átomos, como é o caso do neônio, sejam elas formadas por moléculas, como é o caso do oxigênio, vocês estão vendo? Ó, vou separá-los, a gente vai ferver o oxigênio, ebulir o oxigênio. Ó, aqui estão as moléculas, ó, são moléculas. Então, observem, dois átomos juntos, mesmo assim é a mesma constituição, e até por moléculas formadas por átomos diferentes, como é o caso da água. Então, tudo isso é substância, porque nos três sistemas que eu te mostrei agora, sistema de neônio, oxigênio e água, nos três sistemas a gente tem as menores partes todas iguais, ou seja, não tem nenhuma partícula em cada sistema diferente da outra. Isso é o que caracteriza uma substância. Então, em substância composta, como a gente vai agora agregar ao nosso vocabulário, não tem absolutamente nada a ver com mistura. O que diabos é uma mistura? Ó, é uma composição de substâncias. Isso é uma mistura. Tá vendo? Isso é uma mistura. Tá vendo? Ó, tem essa substância cujas partículas são extensas, longilíneas, e essas substâncias cujas partículas são menores. Aqui a gente tem substâncias cujas partículas não interagem entre si. Ó, partículas em cima, partículas embaixo. Então isso aqui forma uma mistura. Mistura de substâncias, mistura de substâncias. São coisas bem distintas. Tudo bem? Então, só para a gente poder fazer essa definição breve, e não se ater tanto assim a isso, não é? Poder prosseguir, tá aí a substância. A substância sempre pode ser classificada de duas maneiras. Ou como uma substância simples, pura simples, ou como uma substância pura composta. Por favor, não confundam puro como uma categoria que diferencia simples ou composta. Não é uma terceira categorização, é tudo puro, não existe substância impura, ok? Aqui ó, composta, certo? E quando a gente fala de partícula, é importantíssimo a gente cuidar algo fundamental sobre isso. Ó, por favor, dê uma olhadinha aqui de novo nesse sistema, vocês conseguem enxergar as partículas ali?
quantos tipos diferentes de partículas a gente tem aqui? Eu vou mostrar para ti. Ó. Tem essa partícula que vai ficar aqui em cima, tem as partículas de água, só que tem uns pontinhos brilhosos ali, vocês estão percebendo isso? Você sabe o que são esses pontinhos brilhosos? Não existe partícula, molécula, por exemplo, de sal. O sal de cozinha não é uma molécula. E eu acho que vai ser uma coisa citada nas provas atualmente. Eles vão falar sobre essa confusão normal e também habitual que os estudantes fazem entre molécula e íon, por exemplo. Nem tudo é molécula. Molécula é um tipo de partícula formada somente por não metais. Então, bom, quando a gente fala de partículas, a gente está falando de 3 tipos diferentes. Quais são? Partículas podem ser átomos, partículas podem ser moléculas, e partículas podem ser íons. Estas são as formas de partículas que nós encontramos. Então vocês não vão encontrar nada fora disso. Quando vocês encontrarem alguma coisa formada por metal, ou é átomo, se tiver na forma pura, na forma elementar, como nós chamamos, ou então é um íon. Mas nunca alguma coisa com metal vai ser uma molécula. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar religiosamente, porque é uma gafe comum nas provas de química. Bom, a substância ela é simples, isso obviamente vocês sabem, não é de letra e de cor, quando os elementos são iguais, como a gente viu ali. Um único elemento. Elemento. E ela vai ser composta quando os elementos forem diferentes. Elementos diferentes. Diferentes. Ok? Dessa forma. Certo? Faltou só um Mzinho aqui, perdão. Elemento. Assim. Tudo bem? Portanto, só para resgatar aqui, tá aí, ó, rapidinho. Substância pura, simples, formada somente por átomos. Substância pura, simples, formada por moléculas, porque as partículas possuem 2 átomos, é um par de átomos para cada partícula. Substância pura, composta, formada também por moléculas. Tudo bem? Fez sentido isso? Tranquilo quanto a essas classificações bem básicas? Maravilha. Bom, então passamos... Eu só me confundi. Por favor, de novo. Quando só pode ser íon quando é substância composta, é isso? Não. O íon ele pode ser derivado de uma substância simples. Por exemplo, se tu tiver ferro, o ferro ele pode acabar sofrendo oxidação por N fatores. Até por incidência de energia, incidência de calor, e por si só, devido ao mar de elétrons, os átomos de metais mais da superfície, mais externos, eles acabam perdendo os seus elétrons e formando cernes catiônicos, como nós chamamos. Então, por exemplo, um pedaço de ferro puro, simples, pode conter íons de ferro. Sim. Tudo bem? Então não necessariamente a substância tem que ser composta para ser uma substância com partícula íon. Tudo bem? Sim. Eu me fiz entender? Vocês entenderam isso? Ok. Bom, além disso, vamos lá então. Bom, é importante salientar, pessoal, que quando a gente fala que um elemento e tal forma uma substância, esse elemento não necessariamente vai formar apenas uma única e exclusiva substância. Uma coisa que não dá para, em hipótese alguma, esquecer para qualquer prova é a questão da alotropia, que a gente encontra aqui na página 7. Então, quando eu falo em substância formada pelo mesmo tipo de partícula, bom, às vezes a partícula é formada por um único elemento, no caso de uma substância simples. Porém, um único elemento não faz uma única substância simples. Um único elemento pode fazer várias substâncias simples diferentes. Isso a gente chama de alotropia, que é a parte da química que estuda, os alótropos, que são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Aqui a gente tem que ter uma atenção bem especial para os alótropos do carbono, que sem dúvida ele é o mais popular, é o elemento cujos alótropos são mais frequentes, são mais abundantes em prova também. E aqui a gente tem que cuidar um detalhezinho que dependendo da prova eles podem sacanear vocês.
o carbono não faz só alótropos atômicos, ele faz alótropos moleculares. Quais são os dois alótropos moleculares do carbono? Essa é questão que o Ita já cobrou e, enfim, pode voltar a vir à tona novamente. Como assim? Para a gente responder isso, tem que estar muito claro na nossa cabeça, primeiro, o que é alótropo e, segundo, o que é um alótropo molecular, que diabos é isso de molecular? Então, esses desenhos eles retratam muito bem isso. Primeiro, todas essas substâncias diferentes, o diamante, não é grafite, não é fulereno, não é o nanotubo e não é o grafeno que está na mão ali nesse celular, né, que a figura está trazendo para a gente. Então, são substâncias diferentes. Todas elas são formadas por carbono. Então, tu não pode me dizer assim, o carbono, o que ele faz? Ah, o carbono faz grafite. Tá, mas não faz diamante? Ah, é verdade, faz. Tá, mas não faz fulereno? Ah, é verdade, faz. Então, o que é carbono? Carbono é um elemento que gera alótropos. Estes são os alótropos do carbono. Os alótropos eles não têm distinção pelo tipo de átomo. Todos eles são átomos do mesmo elemento, carbono. Em todos eles nós temos todas as quantidades de isótopos perfeitamente iguais. A diferença entre os alótropos, queridos, está aqui, ó, na estrutura atômica, ou seja, no arranjo, na forma como os átomos se arranjam, se ligam. No primeiro, se vocês traçarem com calma, que vocês vão ver bem direitinho, ó, que fecha aqui, tá vendo? Fechou aqui, forma um tetraedro. Então, tem que lembrar, muito importante, que o carbono diamante é um carbono tetraédrico e a geometria de um tetraedro é uma geometria hibridizada do tipo sp3. Isso é fundamental. Então, o diamante sempre vai ser um tetraedro, é uma estrutura tetraédrica, dessa maneira. Daí o grafite. O grafite ele tem um carbono, não é, de estrutura do tipo sp2. Ó, se eu pegar o carbono, ele consegue formar direitinho, sempre triângulos. Eu vou pegar mais um aqui embaixo, triângulo, aqui tem mais um triângulo, tá vendo? Então, esses carbonos triângulos, que são chamados de carbono sp2, ele não é um carbono diferente. Ele é sp2 simplesmente porque ele se liga de uma forma diferente com outros carbonos, mas é o mesmo carbono. Então, o grafite é um trigonal, dessa maneira. Tudo bem? O fulereno e os nanotubos de carbono, bem como o grafeno, também são sp2. Então, se vocês quiserem anotar, todos eles também são sp2. Só que o arranjo que eles acabam formando geram substâncias diferentes. Por exemplo, o fulereno ele é o único alótropo molecular do carbono. Ele pode ter 70 átomos em grupos ou 60. Todos os outros não formam alótropos moleculares, ou seja, eles estão todos ligados atomicamente. Isso é muito importante. O grafeno, que é esse aqui, ó, super popular hoje em dia, que está na mão do nosso modelo aí, grafeno, o cara que é modelo de mão, né, tá aqui, ó, nosso modelo de mão, grafeno, ele também é um carbono sp2. Ele tem a mesma estrutura atômica que o grafite, mas ele não é igual ao grafite porque o arranjo que ele gera é lamelar, ou seja, é uma fatia apenas do grafite que faz o grafeno. E isso já gera uma substância diferente. Ah, mas eu achei confuso, como assim, né? Bem fácil, Sérgio. A cor do grafite é pretinha, escurinha, né? A cor do grafeno é, incolor. Ó, o grafite não é flexível assim, tá vendo? O grafeno é. O grafite conduz eletricidade? Conduz. O grafeno, mais ainda. Então isso é uma coisa importante, não é a mesma substância. Porém, o único carbono alótropo que tem distribuição ou hibridização sp3, ou seja, é um tetraedro, é o diamante. Todo o resto é carbono sp2. Lembrando que sp2 é uma simbologia, né, associada ao trigonal. Então todos os outros têm carbonos sempre em triângulos. Agora, como esses triângulos se arranjam, pode formar o nanotubo, pode formar o fulereno ou pode formar o grafeno. Quanto à forma molecular desses alótropos gerados pelo carbono, elas são iguais, tá? São sempre 70 ou 60, não tem nenhum diferente. Isso é uma coisa interessante.
Todos estes aqui que vocês estão vendo, eles são feitos sinteticamente, não são obtidos da natureza. Foram cientistas, inclusive a descoberta do grafeno gerou um Nobel para os físicos que no final do século XX o descobriram. Então, só os 2 primeiros são naturais, todos os outros são artificiais. Inclusive, esse ano foram descobertos outros alótropos também do carbono. Além do carbono superduro que eu já havia conversado com vocês, tem o carbono de superelementos, que é um tipo de carbono diferente que tem uma condutividade maior ainda que a do próprio grafeno. Então está em constante evolução. A coisa mais chocante desse ano, assim, que apareceu, todo mundo ficou impactado na ciência, foi a água dos japoneses. Os japoneses conseguiram fazer com que a água ficasse linear. Isso é uma coisa que dói a cabeça se parar para pensar, porque a água ela é angular e aí o gelo boia, né? Se a água for linear, o gelo afunda. Imagina isso, o gelo que afunda. Uma água mais densa, uma água com propriedades muito mais intensificadas que a própria água. Uma água que pode ser usada para refrigerar um motor sem problema algum, sem precisar de aditivos ou coisa do tipo. É uma revolução científica muito grande. Então eles fizeram com ondas eletromagnéticas e conseguiram mudar a geometria da água. Obviamente, alguma dessas coisas assim que nós químicos adoramos, assim, ninguém dá bola na população mundial, vai aparecer na prova, porque eles adoram esses contextos assim típicos de química, né? Mas enfim, queridos, estes então são os alótropos. São substâncias diferentes formadas por um mesmo elemento. Tem que cuidar bastante o carbono. Mas se eu pudesse citar para vocês mais alguns alótropos assim que são populares, eu vou citar três para vocês, que vale a pena saber. O tubo também é sp2? Sim, o único que é sp3 é o diamante, que ele é um tetraedro. Todos os outros são carbonos, se nós observarmos bem, planos. São triângulos que se formam e acabam, em virtude dos enlaces, gerando substâncias diferentes. São 3 alótropos que vale a pena saber, assim, pessoal. São estes aqui, ó. Primeiro, O2 e O3. Acho que esse aqui dispensa comentário, né? É o ozônio e o oxigênio molecular. Bem fácil, super simples. Fósforo. Tem o fósforo branco, que é um alótropo muito instável do fósforo. O fósforo vermelho, que é um alótropo mais popular assim, do fósforo, que é mais estável. E o fósforo preto, que é bem também usado para formação de alguns compostos fosforados e também até para alguns fertilizantes. Mas não é muito comum nos palitos de fósforo, porque vocês bem sabem que no palito de fósforos não tem fósforo. Né? O fósforo que tinha o palito de fósforo, perdão, troquei tudo, que tinha o fósforo, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, é esse aqui, ó, fósforo, vou mostrar pra ti que é bem bacana, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é o fósforo, tá vendo? O fósforo popular, é assim, ó, essa é a aparência dele. E o palito de fósforos que tinha fósforo era esse aqui, ó. Parei, para ninguém vomitar, tá? Esse aqui. Então, em cima, ó, ele tinha a camada do fósforo vermelho junto com o clorato de potássio. Qual o problema? Isso aí, num tempo seco, com qualquer atrito, pegava fogo. E outra coisa, fósforo, tem que saber pro Enem, ele forma uma substância que é extremamente letal. Primeiro episódio do Breaking Bad. Fosfina. Isso aqui é muito importante. O fósforo, ele pode formar fosfina. E a fosfina é terrível. É um veneno perigosíssimo, ela ataca as funções hepáticas e se o teu fígado não funciona, tu não vai ter coagulação sanguínea. Até fui embasado pela minha senhora. Aí ela perguntou o que acontece. Ela falou assim, uma das mortes mais horríveis que existem, porque tu acaba literalmente expelindo sangue por todos os poros do teu corpo, porque tu acaba tendo uma não coagulação e o teu sangue, de um jeito meio grosseiro, ele fica diluído e ele acaba não sendo contido. É terrível. Foi o que aconteceu no Breaking Bad, se vocês lembrarem, eu devo uma olhadinha um dia quando puder, vocês vão perceber. Tá? Então, hoje em dia, os fósforos, lembrando, não estão nos palitos. O palito é feito de clorato. É aquela substância que, não sei se estou confundindo, que não ele, como é que não é derreter, ele não dilui o plástico, é essa que você está falando ou não? Não. Aquela é o ácido fluorídrico. Não, aquela ali é do trailer que, enfim, ele explode lá, exatamente, não posso dar spoiler.
Então o fósforo está aqui, aqui é o clorato de potássio. Então estes aí são outros exemplos, não é, de holótopos do fósforo. E o último que vale a pena sempre lembrar, pessoal, é o enxofre, o rômbico e o monoclínico. Rômbico e o monoclínico. Monoclínico, ok? Clínico, que são os dois holótopos do enxofre mais populares que existem. Sempre é interessante lembrar qual é a cor do enxofre. Quase, ele é um amarelo, assim, ok? Esse amarelão. O que a gente tem que saber sobre o enxofre, que é muito, muito importante? Lembra do inferno, nada pessoal, né? O enxofre é o que caracteriza o inferno, porque ele cheira muito mal, ele fede horrores. Ele é literalmente encontrado em duas formas holotrópicas diferentes, elas são muito parecidas, vocês podem ver, tá vendo? Ó, as duas são amarelinhas, um é um rômbico e o outro é um monoclínico. Todos eles fedem muito e o enxofre é usado para fazer borracha. Ele é usado na vulcanização da borracha, isso é também bem importante. Tipo, ele não é borracha, ele não é um pneu, mas ele é usado no enrijecimento dos polímeros, não é? Dos elastômeros, como a gente chama, porque senão a borracha ela fica muito frágil e com enxofre ela endurece, pode ser usado como um pneu. Pois Sérgio, qual dos dois demanda uma energia de formação maior? Ah, esse aqui é o mais abundante, menor energia, esse aqui é o menos abundante, maior energia. Mas não te preocupa que isso é dito na questão, eles jamais vão pedir ipsis literis, como a gente fala, né? Qual dos dois é o mais energético, qual o menos? Impossível. Eles te dão o dado, daí só associa. Mas já te respondendo, o rômbico é o menos energético, por isso é mais abundante, o monoclínico é o mais energético, menos abundante. Tudo bem? Bom, então estes são os nossos holótopos, não confundir com isótopos, por favor. Ó, se nós encontrarmos, vamos dar uma olhadinha aqui, por favor, queridos. Se eu encontrar, por exemplo, um anel de diamantes, olha aí, ó, achei um anel de diamantes, olha o que a gente vai ter. Anel de diamante, feito, obviamente, de carbono, tá aí, ó. Essa vai ser a distribuição de átomos de carbono. Vocês conseguem perceber alguma diferença ali? Só tem roxinhos ali? Ah, tem verdes, né? Tem muitos verdes? Não, tem poucos, né? Porque esse isótopo do carbono é pouco abundante. Isso é um diamante, eu estou olhando para um diamante. Aí esses átomos, com a mesma quantidade de roxinhos e de verdinhos, eles estão se ligando dessa maneira, formando tetraedro. Tudo bem? Agora vamos olhar com esse mesmo olhar micro para um grafite. Grafite da Poli. Ó, vamos olhar para o grafite? Pronto. Eu estou olhando para o grafite. Mas tu nem mudou? Sim. Porque a proporção de átomos de carbono é exatamente a mesma. Não é isso que diferencia os isótopos. E nem muito menos os alótropos. O que diferencia um alótropo do outro é a forma como essas bolinhas estão ligadas. Então, ela forma um grafite quando essas bolinhas, a mesma quantidade de bolinhas, se ligam e formam triângulos. Tudo bem? E aqui, quando essa mesma quantidade de bolinhas se liga e formam tetraedros. Quando esses vários tetraedros se somam, a gente enxerga uma pedra de grafite. Quando vários desses triângulos se somam, a gente enxerga na natureza um pedaço de diamante no caso, né? Perdão. E quando os vários triângulos se somam, a gente enxerga uma pedra de carvão, grafita. Tudo bem? Então, ó, os isótopos são os mesmos, eles não diferenciam alótropos. Alótropos são diferenciados pelo arranjo atômico. Então, é o mesmo carbono que faz os diferentes alótropos. Tudo bem? Eu me fiz entender? Ok. Então, vamos para a próxima. Bom, agora, uma coisa que é interessantíssima falar sobre substâncias é o fato de que todas as substâncias sempre vão apresentar características que as identificam. E essas características que as identificam só podem ser explicadas justamente pela mesma constituição. Estranho isso que tu falou, não entendi. Se nessa jarra tiver só água pura, todas as partículas desta jarra têm a mesma energia. E se todas têm a mesma energia, isso gera propriedades físicas que são exatamente ímpares, ou seja, pontuais. Ou seja, só dela.
Não entendi. Água ferve a 100 e congela a 0. Água tem densidade de 1. Água tem calor específico de 1. Ou seja, isso identifica uma substância. Se eu disser para vocês que eu achei um líquido que ferveu a menos 196. Que é esse líquido? Como assim? Líquido a menos 196? Quem é esse líquido? É um bem comum. Nitrogênio? Isso, nitrogênio. Características. Como as partículas são todas iguais, a gente vai ter sempre as mesmas características, porque as interações são todas iguais. E se as interações são todas iguais, a gente vai ter, enfim, formas de descobrir quais são os elementos em questão. O nitrogênio sempre é legal olhar, sempre é importante ver. Isso é o nitrogênio no lago, é o nitrogênio líquido, não é? Muito importante lembrar que qualquer coisa que entre em contato com ele vai acabar congelando. Então vocês podem ver, ele estava líquido, já caiu, trocando de fase em função da brusca troca de energia que aconteceu ali. Então isso é uma coisa bastante importante. Só as substâncias apresentam essa possibilidade de percepção, porque somente as substâncias têm todas as suas partículas iguais, todas com a mesma energia. Todas elas apresentam a mesma energia. E se todas apresentam a mesma energia, é muito fácil de saber quando elas mudam, quando elas trocam de fase, como a gente está vendo aqui. Então é tudo fixo. Outra coisa que eu acho que dispensa comentários é fórmula, né? Tu nunca vai dizer qual é a fórmula do café para mim, da maionese, do vinagre, do azeite, porque não são fixos, não tem a mesma partícula. E a mistura varia muito, então eu não tenho como identificar em termos de fórmulas. E a última, pessoal, essa aqui sempre cria problemas em prova. Como é que eu separo, decomponho essa substância? Essa aqui. Eu posso decompor ela aquecendo. Eu vou aquecer para vocês uma substância, tá? Vou pegar uma substância aqui, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente. Tem uma substância que eu quero aquecer para ti aqui. Eu quero aquecer essa substância aqui. Não, essa daí não. Essa aqui. Substância, onde está você? Eu tinha até programado ela já. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês. Não. Aqui, já achei. Não demorou tanto assim. Pronto. Tá aqui. Essa substância é muito massa. Ela se chama etano. Explode, vocês estão vendo, reage com oxigênio, gás natural, junto a mistura do metano e etano, forma um gás natural. Essa é a substância etano. Tá vendo que a partícula dela tem, quantos átomos tem? 8 átomos, pode ser? Tudo bem? Vocês conseguem perceber? Vocês viram que eles estão bem unidos, sim ou não? Tá, então se eu pegar e esquentar esse gás etano, vamos esquentar o gás etano? Eu vou esquentar. Pergunta, eu estou decompondo o gás etano? O que está acontecendo só? Eu só estou aumentando a agitação, mas a molécula não se decompõe. Então não é com ações físicas que eu vou conseguir decompor uma substância. Nunca esquentando água tu separa o hidrogênio do oxigênio. Jamais. Então não sofre em hipótese alguma processos físicos comuns. Não se decompõem. Não são decompostos fisicamente. Decompostos fisicamente. Tá? Esse fisicamente diz respeito ao comum. É muito difícil de decompor uma substância. A gente precisa de um mecanismo químico para decompor uma substância. Quer decompor o etano? A gente vai ter que fazer uma reação com um catalisador, provavelmente um Fidelcrafts, para conseguir quebrar esses dois átomos de carbono, que é uma ligação muito estável, e poder formar uma nova substância, 2 moléculas de metano, por exemplo. Aquecendo, jamais eu farei isso. Tudo bem? Então fechou, super fácil essa parte, tranquilo, sai daí, lembrete, fechou. Vamos lá, voltando para o livro. Agora, quanto à questão dessas identificações
e também dessas transformações, eu acho que a transformação mais importante que qualquer substância venha a ter, e a gente tem que saber assim, ó, na ponta da língua, sem dúvida, são as mudanças de fase. Então aqui embaixo, você sabe melhor do que, enfim, qualquer outro aluno como isso funciona. Então eu vou trabalhar aqui com os estados físicos de forma bem sucinta para ti, lembrando coisas bem básicas sobre eles, tá? Estados físicos, que obviamente estão associados a dois fatores essenciais. Quais são esses fatores essenciais que determinam os estados físicos? Tanto sólido, quanto líquido, quanto o gás. Vou colocar aqui para ti. Sólido, líquido e gás. Os dois fatores essenciais que diferenciam estes estados ou formas, sem dúvida, são, primeiro, energia, é a mais importante, e segundo, além da energia, a força de interação. Tipo, íon dipolo, Van der Waals, dipolo induzido, forças de interação. As forças, ok? Vou colocar a atração ali para ficar um pouco mais didático. A atração. Então é isso que diferencia um do outro. Atração. Dessa maneira. Certo? Então, no sólido, a interação é muito forte, por isso a energia é baixa. Baixa, a atração muito alta. É onde a gente encontra as pontes de hidrogênio mais intensas na matéria. No sólido, no líquido, desculpa, a energia obviamente é moderada, e as ligações de hidrogênio, por exemplo, da água, também são moderadas. Moderada. E no gás, não dá para esquecer, a energia é altíssima, tudo bem? E as ligações de hidrogênio não existem. As forças são nulas, não existe atração. Então a gente vai enxergar isso para fixar no nosso subconsciente e não errar em hipótese alguma. Olha a água sólida, observem como elas se atraem, observem os hexágonos com espaços vazios se formando por causa da geometria dela e observem ela boiando na água líquida. O gelo se faz assim, né? Com aquela dilatação anômala clássica da água. Observem o líquido. Mesmo que uma ou outra se desprenda, elas continuam se atraindo porque a energia não é tão grande a ponto de romper a interação entre elas. Agora observem as ligações de hidrogênio no gás, elas não existem. Por que elas não existem? Porque a energia é tão alta que a força de atração não é suficiente para manter. Ó, qualquer mudança no sentido do gás é uma mudança endotérmica. A gente vai lembrar quais são as possíveis perguntinhas a essa altura sobre mudanças endotérmicas. São mudanças que acontecem com ganho energético. Ganha calor. Só assim ocorre uma mudança endotérmica. Endotérmica. Queridos, qual é o sinal do ΔH aqui? Vocês lembram? Bem fácil, né? ΔH maior que zero. Bem simples, bem fácil. Agora, quando a mudança se dá no sentido do sólido, de aumento de atração particular, não é? De diminuição energética das moléculas, ocorre perda energética. E esta perda energética, ó, perdeu calor, perde calor. A gente chama de mudança ou transformação exotérmica. E essa transformação exotérmica é uma transformação que nós representamos com ΔH menor que zero. Tudo bem? Então ΔH menor que zero. Uma coisa que o Enem pode cobrar, porque o Enem tem sido meio sacana em algumas partes, é a questão entrópica. Onde aumenta e onde diminui a entropia. Isso é uma coisa bem importante. A entropia é uma medida física que visa quantificar a desordem da matéria e qual a implicação dessa desordem nos fenômenos térmicos. Por exemplo, quando tu usa uma máquina térmica, tu nunca consegue 100% de conversão em energia. É o segundo princípio da termodinâmica, lá pelo ciclo de Carnot, que os físicos estudam bastante.
Quando eu ando com o meu carro não deveria esquentar, porque a gasolina serve só para ele andar, mas ele esquenta, ou seja, eu perco calor na forma de aquecimento, está errado. Por que isso acontece? Entropia. A entropia é a explicação para muitos sistemas. Na natureza, todas as transformações tendem a aumentos de entropia. Se eu molhar essa mesa, a água da mesa não vai congelar. Tipo, não é natural que as moléculas de água diminuam a energia e congelem. É natural que elas aumentem a energia, evaporem, se agitem mais, se baguncem mais e troquem para o estado de gás. Então, na natureza, a tendência natural, normal, é que aumente-se a entropia em todos os processos. E a entropia, queridos, aumenta assim. Entropia, para bagunça. Certo? Aqui ocorre o aumento entrópico. Entropia é o aumento da desordem molecular, sempre no sentido do gás. Vocês estão vendo um sistema bem desorganizado. Bom, eu tenho que lembrar daquelas coisinhas básicas de nomes e tal. Eu não vou incomodar vocês com isso, porque vocês sabem muito isso, tenho certeza, que não é problema algum. Agora é legal cuidar algumas coisinhas para a gente não cometer equívocos. Até porque o Enem cobra muito isso e eu me preocupo um pouquinho, tá? Bom, fusão é sinônimo de derretimento, vocês bem lembram disso. Solidificação tem um neologismo para água chamado de congelamento ou congelação. Tu não diz que o ferro congelou. Não, o ferro não congela, o ferro solidifica, porque congelamento é a solidificação da água, que gera o gelo. A vaporização, ela pode ser chamada de fervura, ou seja, ebulição. Ok? Pode ser chamada de calefação, que é quando a gente joga água na chapa quente e tal, e a água ferve instantaneamente, quase, né? Calefação, e podemos chamar de um jeito que o Enem adora, ó, cuja palavra é evaporação. A evaporação, queridos, ela vai diretamente ser relacionada com uma outra propriedade física que a gente não pode esquecer para a prova do Enem, assim, jamais. A volatilidade ou volatilização. Sempre que um líquido for volátil, ele evapora com facilidade. Então, evaporar e volatilidade, volatilização, são termos comuns, termos afins, ou seja, são sinônimos. Sempre que vocês lerem algo que é muito volátil, significa que ele evapora com muita facilidade. Agora, não que ele ferve ou que ele tem uma calefação pontual. Não, ele evapora com muita facilidade. E se ele evapora com muita facilidade, tem muita evaporação, o ponto de fervura dele é baixo. Isso é muito importante. É a única associação que a gente tem com a fervura. Evaporação tem que estar associada com a volatilidade, sempre, ok? E sublimação, que é a passagem do sólido direto para o gás. Agora vamos voltar, vamos diminuir assim essa agitação do nosso sistema. Condensou ou liquefez, tanto faz. E líquido para sólido, solidificou, ou no caso da água, congelou. Barbada. Se eu quiser passar direto do gasoso para o sólido, o termo é sublimação também. Alguns livros chamam de inversa ou ressublimação, mas não é comum não. Sinceramente, a maioria das bibliografias usa apenas o termo sublimação, bem fácil. Tudo bem? Eu me fiz entender, vocês tranquilo quanto a isso, resgataram isso? Tá, ok, bem fácil. Agora a gente vai dar uma olhadinha, não nos nomes e obviamente não na questão conceitual da mudança de fase, mas eu queria trabalhar e muito com vocês agora, queridos, e isso aqui. Vocês lembram que eu incomodei bastante vocês quanto a esse gráfico aqui esse ano? Passou? Eu te incomodei, falei, vai cair, cuida dessa curva aqui, ó, que tá soltinha, tá aqui para fora, que é a curva que fala da pressão de vapor dos líquidos. Eles adoram colocar uma do lado da outra. Vocês lembram disso? Isso foi bem chato. Ó, olha o que aconteceu. Esse ano agora na URGS, olha o que caiu. Tá vendo ali? Exatamente o que a gente tinha falado. Isso é muito previsível.
Vocês estão com frio, gurias? Vocês querem que eu diminua? Ai, desculpa, perdão. Ah, que vergonha, eu nem tinha perguntado. Professor, tem banheiro aqui. Tem aqui do lado, né? Fica à vontade. Obrigada. Certo? Então caiu ali da página a questão 89. Eu já faço ela com vocês. Antes de chegarmos nessa questão, quero te convidar aqui a voltar comigo para a gente falar com muita calma desses gráficos, ok? Então vamos lá. Eu vou começar com um gráfico que, ao meu ver, é o gráfico desse ano, que é esse aqui. Para mim, esse é o gráfico que vocês vão encontrar agora. E a gente tem que completar ele com calma, completar ele com atenção e principalmente relacionar a física. Porque eu percebo que tem muitas gravuras, muitas imagens que erram a física desses gráficos. Isso a gente não vai errar. Então eu vou te convidar, por favor, ali no ponto A, essa substância só pode ser uma, né? Só pode ser água. Tudo bem? Porque os pontos são 0, não é? E 100. Então 0 e 100 só pode ser água. Então vou mostrar aqui para vocês, vamos colocar aqui, fechou? Água. Ó, água. Dessa maneira. Tá, essa é a minha substância. Agora aqui embaixo, no ponto A, estado sólido, muito fácil. No ponto C, líquido, muito fácil. E no ponto E, gás, muito fácil também. Não são estes os nossos problemas. Os nossos problemas são nesses pontos de troca de fase, que a gente chama de ponto de ebulição e ponto de fusão. O B é o nosso ponto de fusão, que é onde ele troca de sólido para líquido, se não? Então ali, ó, sólido mais líquido, onde tem a coexistência. E aqui em cima no D é o nosso ponto de ebulição, onde ele troca de líquido para gás. Líquido mais gás, certo? Tá, mas isso é muito óbvio, muito fácil. O que eu preciso saber sobre? Vamos começar assim. Onde é que eu tenho energia potencial, onde eu tenho energia cinética? Onde eu preciso de mais energia? Na fusão ou na ebulição? Onde eu estou lendo calor sensível ou onde eu estou lendo calor latente? Essas são as perguntas mais comuns que a gente tem aqui e a gente precisa responder com bastante clareza. Bom, comecemos com os calores, tudo bem? O calor sensível é o calor responsável ou, digamos assim, definido como sendo energia que se converte em movimento, ou seja, aquele calor que gera mudanças de temperatura. Então, a gente só vai encontrar calor sensível nessas faixas de troca de fase. Aqui, sensível, vou escrever CS, pode ser? CS, calor sensível. Aqui também eu tenho calor sensível nessas faixas de troca de aumento de energia, calor sensível, ok? E aqui em cima, acima do 100. Aqui a gente tem calor sensível também. Nesses pontos, tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, eu não tenho calor sensível. Aqui eu tenho calor latente, que eu vou chamar de CL, tudo bem? Calor latente, e aqui também a gente vai ter um calor latente. Calor latente, dessa maneira. Calor sensível e calor latente são, enfim, relações ou simbologias caloríficas para energia. Quando a gente fala em calor sensível, a gente tem que estar sempre associando, queridos, com energia de movimento. E a energia de movimento a gente chama de energia cinética. Então esse aqui é um calor traduzido como energia cinética. Aqui também energia cinética, está aumentando a energia cinética. E aqui também energia cinética. Agora, nesses pontos particulares, não temos energia cinética. Nós temos energia potencial, porque aqui não está aumentando a agitação das partículas. Toda a energia consumida nesse trecho é gasta na separação destas partículas. Então é isso que vai acontecer ali. Aqui a gente tem energia potencial. Duas observações importantes sobre os calores. Ó, CS, a formulinha é que macete, que é o ΔQ igual a M vezes C ΔT, né, da temperatura. E o calor latente, a formulinha é que mole, que é igual a massa vezes a constante de troca de fase. Como o Enem ele é muito interdisciplinar, obviamente eles podem associar física e perguntar para vocês, o que demora mais? Derreter 1 kg de gelo ou ferver 1 litro de água? Essa é uma pergunta bem importante, assim, que a gente sempre deve se fazer quando trabalha com gráfico,
e diz respeito a um erro crasso que muitos gráficos trazem. No eixo X, esse gráfico simples indica calor, que é esse Q. Esse Q é uma simbologia de quantidade de energia ou quantidade de calor. A quantidade de calor, ela é uma forma de limitar o tempo. Por exemplo, se um recipiente está muito tempo sobre o fogão, ele absorveu muita energia. Então o tempo não é correspondente à quantidade de calor envolvido no processo, ou absorvido no caso do processo. Então, tempo ou quantidade de calor que a gente lê no eixo X define quais são os estados mais energéticos e quais são as maiores diferenças energéticas entre esses estados. Não entendi nada que tu falou. Entre o estado sólido e o estado líquido, como existem interações ainda entre as partículas, a diferença de energia não é tão grande, tá vendo? Agora, entre o estado líquido e o estado de gás, onde não existe nenhuma interação no estado de gás e aqui ainda existe, a diferença é absurda. Então eu levo muito mais tempo fervendo 1 litro de água, que pesa 1 quilo, não é? De uma forma grosseira, do que derretendo 1 quilo de gelo. Porque a diferença energética entre o sólido e o líquido não é tão grande quanto a diferença energética entre o líquido e o gás. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Vocês entenderam isso? Então, muita atenção nesses gráficos. Sempre o patamar da ebulição tem que ser maior, na verdade, do que o patamar da fusão. Jamais esse patamar na fusão pode ser maior do que na ebulição. Porque sempre a diferença energética entre o líquido e o gás obrigatoriamente tem que ser maior do que a diferença energética entre um sólido e um líquido. Tudo bem? É bem fácil, bem tranquilo, mas eu vou ser um pouco chato nessa parte, porque eu acho que eles podem explorar esse gráfico esse ano. Tá? Bom, o outro gráfico que a gente tem é esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico super fácil de analisar, barbada, uma maravilha, e ele literalmente faz com que a gente se pergunte um pouco sobre a nossa situação, não é? Nosso ethos. Se nós estivéssemos tendo aula olha só, na Bolívia, eu estou na Bolívia, tá? E daí eu, professor boliviano, pergunto para vocês assim, qual é o ponto de ebulição da água? O que vocês me respondem? Se vocês me responderem 100, ou se tu, aluno intercambista, estiver em La Paz, estudando química e responder 100, as pessoas vão rir da tua cara, assim como um boliviano aqui responderia 84, tu riria da cara dele. Porque as pessoas são más, são vis, fazem bullying. Não, é porque a pressão atmosférica é diferente. E aí vem uma outra pergunta que, se eu fizesse a prova da URGS esse ano, seria minha primeira pergunta e minha primeira certinha. Eu faria assim, olha só, um ovo demora mais tempo para cozinhar, para ficar pronto, aqui ou na Bolívia? Eu aposto contigo que muita gente erraria. Um ovo fica pronto mais rapidamente aqui em Porto Alegre ou em La Paz, na Bolívia. O que vocês acham? Pensem um pouquinho, não precisa, não é? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entrar literalmente numa definição que é a definição de pressão de vapor. Tá? Então eu vou te pedir para olhar agora para o quadro, para olhar o meu simulador e que também vou pedir a gentileza de que vocês lembrem, queridos, de uma panela de pressão em funcionamento. É perigoso lidar com panela de pressão, pessoal? Alguém aqui já lidou, já fez um feijão, uma carne de panela, alguma coisa assim? Pois é, vocês não ficam aflitos, com medo, assim, que qualquer momento pode dar uma tragédia, assim, né? Então, por quê? Bom, por causa disso aqui. Vocês podem perceber ali, ó. Se a gente analisar aqui uma panelinha, deixa eu pegar rapidamente aqui pra ti, fechou, aí. Tá lá. Pronto. Ó, eu vou fazer pressão, deixa eu pegar aqui com água que é mais fácil. Fazer pressão, muita pressão, tá ali a pressão. Vocês estão vendo que as moléculas estão batendo ali? Tá, então vamos esquentar. Quando eu esquento, vocês acham que bate mais ou bate menos? Ih, muito mais. Então quando bate faz força na sua área, força sobre área é o quê? Pressão, né? Força sobre área é pressão. Então vamos apertar mais, ó, olha ali. A pressão, opa, é tão grande que pode o quê? Explodir.
Então vocês acabaram de me dizer que as moléculas fazem pressão. Se elas fazem pressão porque batem. Se elas batem porque elas sofreram uma transformação. Elas sofreram que transformação? Ora, elas passaram do estado líquido para o estado de gás. E essa passagem natural, espontânea, do estado líquido para o estado de gás, a gente chama de pressão de vapor, que é justamente a evaporação. Tudo bem? Então, em outras palavras, de uma forma bastante simples, líquidos evaporam. Isso é muito importante. Cuidado. Cuidado dessa maneira, ok? Líquidos evaporam, queridos. E se líquidos evaporam, a gente tem que atentar, né? A gente tem que cuidar sempre qual é a pressão de vapor desse líquido. Por exemplo, nós estamos aqui a 24 graus Celsius nessa sala. Bom, se estamos a 24 graus Celsius, essas moléculas aqui de água, por exemplo, vamos supor que esta seja a substância água, elas estão em agitação e algumas se desprendem e evaporam, dessa maneira. Se nós estivéssemos agora com um copo semelhante de um líquido também transparente, muito semelhante, mas um líquido chamado propanona, acetona, tudo bem? Ó, eu vou usar a acetona aqui. Fechou a acetona. Se eu estivesse usando a acetona aqui, tá vendo? Olha a acetona ali. A mesma temperatura geraria uma quantidade de vapor muito, mas muito maior de acetona. E aí vem a minha pergunta. Por quê? O que vocês acham? Por quê? Acetona. Dessa maneira. E que diabos isso tem a ver com o cozimento do ovo? A acetona é mais volátil. Primeiro, porque não são substâncias iguais, vocês concordam comigo? Se não são substâncias iguais, não tem as mesmas energias de interação entre as partículas. Vocês concordam comigo também? Então, vocês concordam comigo que a temperatura dos dois líquidos é a mesma? Então isso é muito importante. Para uma mesma temperatura, as pressões de vapor não são iguais, porque a taxa de evaporação não é a mesma. Se o líquido tiver interação fraca, numa temperatura, ele vai ter uma quantidade muito grande de vapor. Se o líquido tiver uma interação forte, na mesma temperatura, suas moléculas não se desprendem porque elas ficam se atraindo e a quantidade de vapor vai ser muito pequena. Então, essa quantidade de vapor, essa força exercida de baixo para cima, é o que a gente chama de pressão de vapor. Então, isso é pressão de vapor. Tá? Quando vocês vão tomar banho e a temperatura da água está quente, está 40 graus Celsius, vocês já enxergam o vapor saindo da água, sim ou não? A minha pergunta é, por que aquela água toda não fica vapor? Por que ela simplesmente, se já está saindo um pouco de vapor, se ela já está começando a liberar fumaça, por que aquela água líquida ainda se mantém líquida? Vocês sabem por quê? Ah, porque não chegou a 100. Tá, mas e por que tem que chegar a 100? Por exemplo, se fosse acetona, já estaria fervido. O chuveiro não liberaria líquido, liberaria já uma fumaça, se fosse acetona. Ah, mas a temperatura seria maior. Não, a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius, o chuveiro liberaria só fumaça. Se for de água, libera água líquida com fumaça, com vapor. Aí a minha pergunta é, por que a água não passa por vapor? A resposta é muito importante, a gente tem que cuidar com bastante atenção, e é o que responde àquela pergunta inicial do ovo. Eu cozinho um ovo mais rapidamente em Porto Alegre ou na Bolívia? A resposta é em Porto Alegre. Mas em Porto Alegre a água ferve em 100, justamente por isso. Se tu está cozinhando alguma coisa a 100, este alimento está sendo cozido a uma temperatura maior. E se ele é cozido a uma temperatura maior, a sua velocidade de cozimento é muito mais rápida, muito maior. Ele vai ficar pronto mais rapidamente. É o mesmo princípio de uma panela de pressão. Tá, mas e quem é que faz isso acontecer? Essa pressão aqui de cima. Essa pressão aqui de cima que cria uma barreira natural, que é a pressão exercida pela atmosfera. Como é que a gente chama a pressão exercida pela atmosfera? Pressão atmosférica. Então, o líquido só ferve
ferve, que é aquela troca turbulenta, que é o máximo que o seu estado líquido consegue atingir em termos de temperatura, quando ele atinge a pressão atmosférica. Na fervura, ó, um líquido ferve. Líquido ferve. Quando a sua pressão de vapor é igual à pressão de vapor da atmosfera. Porque no ponto em que a pressão de vapor dele passa, extrapola a pressão atmosférica, ele já não é mais líquido. Porque ele tem tanta força que não tem barreira que o segure na forma líquida. Por isso, quando um líquido passou da pressão a qual ele é submetido, opa, ele já não é mais líquido, ele já é vapor. Oi, querido. Ô, senhor, mas se a água ferve a 100 aqui, não demoraria mais tempo para chegar a 100 do que a 84? Então, o fluxo de calor é o mesmo, porque é a mesma fonte ou o mesmo fogão. Então, ambos estão recebendo calor com a mesma velocidade. Só que, vamos lá, estamos recebendo calor. Um ovinho, né, na Bolívia, outro ovinho aqui em Porto Alegre. Quando da Bolívia chegou a 80, ele parou de Porto Alegre. Só continuou. Entendeu? Então é o princípio da panela de pressão. Quando a pressão que tu usa na panela de pressão ela começa a fazer efeito, internamente ela é maior do que a pressão atmosférica. Então aquela água está encontrando mais dificuldade para passar para o vapor. Então ela precisa ganhar mais calor para poder se desprender e virar vapor. E se ela passa mais calor ou ganha mais calor, ela fica mais, obviamente, quente e consegue transmitir mais calor também para o alimento. Por exemplo, se nós cozinharmos alguma coisa num sistema aberto, o líquido não passa de 100. Imagina um líquido que passa de 100. Pô, ele vai fazer as coisas cozinharem muito mais rapidamente. Uma pergunta que é super comum é qual a diferença entre a água e a fritura? Por que o pastel fica crocante e tal e o pastel na água fica um nojo? Bom, primeiro, se eu quiser fritar um pastel na água, eu teria absorção, não é, de água por parte do amido que está no pastel. Só que ele não fica crocante e, né, enfim, douradinho, porque a água chega a 100. Sabe qual é a temperatura que o óleo chega? 300. Então, como é muito maior, tu consegue fazer com que aquele alimento absorva calor muito mais, e sofra mudanças muito mais drásticas também. Então, essa é a diferença, por exemplo, entre fritura e cocção, né, que é o cozimento e a fritura. Então, isso é uma questão bem comum, bem importante, e a resposta está sempre aqui. Um líquido ferve quando a pressão atmosférica se torna exatamente igual à pressão de vapor. Tudo bem? Quando a pressão atmosférica fica exatamente igual à pressão de vapor, o líquido chegou no seu limiar. Pessoal, por favor, não esqueçam de uma coisa que é fundamental. Sério, olha para esse sistema aqui de água, tá? Isso aqui é super importante. Olha para esse sistema ali, tá? Vou usar água. Ó, eu vou começar a esquentar a água. Vamos esquentar a água. Ó, muitos kelvins, 300 ferveu. Ó, olha só a agitação. Tá vendo que as moléculas estão se soltando? Tá, ó, bateu, né? Começou a bater nas paredes. Tu concorda comigo? Tá, essa quantidade de batidas está acontecendo a que temperatura? Então, essa quantidade de batida não depende da pressão externa, sabia? Essa quantidade de batida depende única e exclusivamente dessa temperatura. Nessa temperatura, tu vai ter sempre a mesma quantidade de batidas. Por quê? Porque esse sistema está sendo avaliado numa pressão fixa. E se ele está sendo avaliado numa pressão fixa, o que determina a pressão que ele faz é a temperatura na qual ele se encontra. Deixa eu fazer uma pergunta. Olhem para esse quadro agora, eu vou baixar a temperatura. A pressão externa, aumentou ou diminuiu? Ela não mudou. E por isso estou fazendo esse drama todo. Sempre que vocês falarem de pressão de vapor, a única coisa que influi na pressão de vapor, que é a pressão das batidas das moléculas dentro do recipiente, é a temperatura. Só a temperatura influi na pressão de vapor. Eles gostam de falar, a interação molecular influi na pressão de vapor. Tá errado. Porque ó, mudou a interação molecular da água antes e agora? Não, é água, não pode mudar, tem que ser a mesma. A única coisa que mudou foi a agitação das moléculas. E se foi a única coisa que mudou, é a única coisa que influencia na pressão de vapor. Só a temperatura influi na pressão de vapor. Tudo bem, queridos?
Essa aqui é um clássico da fisicoquímica. A gente adora usar isso em prova para tentar confundir um pouco os alunos numa questão. Então, o ovo cozinha mais rápido aqui do que na Bolívia, porque aqui o ovo consegue atingir 100, na Bolívia 89, porque a pressão atmosférica lá é menor. Então, a gente vai lembrar dessa máxima, portanto, queridos, pontinhos. Quanto maior for a pressão atmosférica de um líquido, ou exercida sobre um líquido, mais calor ele precisa ganhar para que a sua pressão de vapor a atinja. Ou seja, para que a pressão de vapor chegue até a pressão atmosférica. E é por isso que, por exemplo, aqui a gente precisa de 100, porque a gente vai precisar aumentar a pressão de vapor para obter uma pressão atmosférica maior. Na Bolívia, como a pressão atmosférica é menor, nós não precisamos de uma pressão de vapor tão grande assim. Logo, a água não precisa descer em graus Celsius para poder ferver. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender quanto à relação temperatura-pressão de vapor? Então eu vou te pedir encarecidamente, sempre que vocês lerem pressão de vapor, leiam temperatura, porque são relações diretas. Uma influencia diretamente na outra. Por favor, fica tranquilo, pode tirar foto, Sérgio. Ah, não, pressão, perdão, celular mesmo. Não, vou tirar foto. Ah, tá, pode tirar foto, perdão. Pensei que fosse lá, não é? O teu pai, o seu Sérgio, tua mãe, a dona Sérgio, a família do Sérgio, tá? Que tava aí, não é? Preocupado contigo e tal, tava perguntando, querendo saber de ti. Eu me fiz entender, vocês entenderam? Ok. Portanto, agora a gente pode entrar nesse mérito na questão do gráfico. Está aqui o nosso gráfico, tá? Então, eu acho que é fácil de perceber os estados, eles já estão todos descritos ali. Eu só vou querer distinguir algumas coisinhas, tá, queridos? Por exemplo, eu quero começar marcando essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui. Tu pode marcar ela para mim? Essa parte separa o sólido do líquido. Do gás. Ok? Essa parte que separa o sólido do gás a gente chama de ponto de sublimação. Sublimação. Não é muito comum para a água. Para várias outras substâncias é super comum. Tá? Então, se vocês puderem marcar, vão agradecer. Essa partezinha aqui que separa o sólido do gás é chamada de ponto de sublimação. Essa parte agora em cima, que está separando o sólido do líquido, é o nosso ponto de fusão. Ponto de fusão. Vou botar PF, tudo bem? Para fazer essa simbologia. Tranquilos? Ponto de fusão. E essa parte azul é o ponto de ebulição. É justamente a curva que eles arrancam para botar nas questões de prova. Porque é a curva que mostra a diferença de energia entre o líquido e o gás. Ponto de ebulição. Certo? Então agora a gente tem as três curvinhas, todas elas bonitinhas, separando os três estados físicos. Antes de entrar no mérito do ponto T, que é o ponto triplo, eu queria explorar um pouquinho mais esse gráfico. Tá? Por exemplo, se esse gráfico fosse de água, e isso aqui fosse uma atmosfera, ó, a água ferveria aqui, congelaria, né, ou derreteria aqui seria zero, tá vendo? E ela ferveria aqui seria 100, certo? Para a gente desapegar um pouquinho daquele gráfico clássico da escadinha e começar nesse gráfico que parece uma tacinha, lembrando que é uma tacinha porque o líquido vai sempre dentro, tudo bem? Então esse gráfico está te dando temperatura aqui embaixo. Ah, mas o zero não é sempre no eixo aqui e tal? Não, eu posso mudar a escala do gráfico como eu bem entender. Né? Então, se isso aqui fosse água, eu tenho certeza que aqui tem que ser zero, porque a uma atmosfera é onde a água congela, não é? E derrete também, e aqui tem que ser 100, certo? Então fechou, esses são os meus pontos. Tudo bem? Por que não é tão comum a gente falar de ponto de sublimação? Pergunta, a uma atmosfera de pressão,
É possível a água sublimar? Eu não entendi muito bem a pergunta. Como assim a 1 atmosfera de pressão é possível a água sublimar? Quando eu estou em uma atmosfera, eu só posso andar para a direita ou para a esquerda, sim ou não? Então vou lá, comecei andando para a direita. Sólido, 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 líquido, ferveu, derreteu. Líquido, 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 opa, gás, ferveu. A água nessa linha aqui, nessa linha que eu estou marcando, ela passou de sólido diretamente para gás? Então a 1 atm é impossível encontrar sublimação da água. Impossível. Para eu fazer a água sublimar, o que a gente tem que fazer com a pressão atmosférica? Diminuir, parabéns. Se eu conseguir diminuir abaixo do ponto triplo, aí a água sublima. Tudo bem? Ficou claro de enxergar isso? Tem uma pergunta da URGS de 2005 que é maravilhosa, que dizia assim: por que se chama gelo seco? O CO2 é chamado de gelo seco. O gelo seco é um cubinho, parece gelo, mas não é gás carbônico. Então eu queria mostrar agora para vocês o gelo seco, o gás carbônico. O gás carbônico, ele tem esse ponto aqui, que eu chamo de ponto triplo, já vou falar isso para vocês, ó, na pressão de 5 atmosferas. Tudo bem? Qual é a pressão ambiente na qual a gente se encontra? 1 atmosfera, senão a gente produz bastante gás carbônico no nosso dia a dia? Muito, né? Cada vez que a gente expira, a gente está produzindo. E aí vem a minha pergunta. Queridos, a 1 atmosfera, é possível, vamos supor que esse gráfico seja do CO2, é possível obter gás carbônico líquido? Ó, 1 atmosfera só pode andar para a direita ou para a esquerda, né? Ó, sólido, 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 opa, sublimou, gás, 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 gás. Eu só consigo ele líquido acima do bojo dessa taça, que eu chamo de ponto triplo. O ponto onde os 3 estados físicos coexistem: sólido, líquido e o gás. Aqui a gente consegue, sim, a partir dele, acima desse ponto, eu consigo ele na fase líquida. Então isso aqui é chamado de ponto triplo. Tudo bem? Que é o ponto onde os 3 estados físicos se encontram simultaneamente. Eu vou colocar ali no grupo para vocês verem direitinho uma animação de um ponto triplo do hexano. É bem bacana, dá para ver ele mudando simultaneamente de sólido para líquido para gás. Então os 3 estados físicos ficam juntos. Tudo bem? Fez sentido isso? Todo mundo entendeu? Tranquilos? Então tá, quando a gente fala de líquido, a gente está falando dessa região aqui, tudo bem? Então eles gostam muito de perguntar quais líquidos são mais voláteis, qual líquido ferve a uma temperatura maior. Então eles fazem assim, ó, eles arrancam só esse pedaço aqui, tá? E eles botam num gráfico somente esta curva. Foi o que a URGS cobrou e várias vezes ela já havia cobrado essa mesma questão. Então eu queria mostrar para vocês essa questão e convidá-los a fazer comigo. Ó, olha quantas questões do livro a gente tem sobre isso. Já fizemos inúmeras vezes essa questão. URGS 2003, tudo bem? Fala sobre isso. Essa questão da fundação, mesma coisa, fala sobre isso. Cadê? Vamos ver. Não. Aqui. Essa é a questão, ó, a questão da URGS também de 2014, fala exatamente sobre isso. E aí a fatídica questão da URGS desse ano, que eu gostaria de convidá-los a fazer comigo. Tudo bem? É a questão 89, questão da URGS deste ano, agora de janeiro. Questão bem fácil, bem tranquila, mais simples inclusive do que outras questões que a URGS já havia cobrado sobre esse mesmo gráfico. Então vou convidá-los a fazer comigo e também vou pedir uma gentileza, que é a dica. Quando vocês encontrarem esse gráfico, a primeira coisa que a gente deve fazer é escrever antes da curva para cada um destes compostos ou substâncias simples, líquido, e depois da curva gás. Líquido e depois da curva gás. Líquido e depois da curva gás. Porque estas curvas, elas indicam os pontos de ebulição de cada uma dessas substâncias. E eles vão fazer algumas perguntinhas para ti bem simples, como por exemplo,
Observe o gráfico abaixo referente à pressão de vapor dos dois líquidos A e B em função da temperatura. Então o C nem representa. Considere as afirmações sobre o gráfico. O líquido B é mais volátil que o líquido A. Bom, para eu responder isso, eu preciso pegar aqui um ponto de pressão. Vamos supor que um ATM seja aqui. Então eu vou escrever, ó, 1 atmosfera. A 1 atmosfera, o líquido A entra em ebulição nessa temperatura. Tá vendo? E o líquido B, que são os dois únicos que ele cita na questão, entra nessa. Se o líquido A ferve a uma temperatura mais baixa, significa que ele precisa de menos calor para atingir uma atmosfera de pressão. Significa que ele precisa de menos calor para virar gás. E se ele precisa de menos calor para virar gás, significa que ele é muito mais volátil que o líquido B. Portanto, sempre que tivermos esse gráfico, a volatilidade vocês vão ver para a esquerda. Quanto mais para a esquerda, mais volátil o líquido é. Então, o líquido A, ele é mais volátil que o líquido B. Em poucas palavras, porque o ponto de ebulição do líquido A é mais baixo do que o ponto de ebulição do líquido B. Tudo bem? Bom, então, o líquido B é mais volátil que o A. Está correto. Correta a primeira. A temperatura de ebulição do B a uma dada pressão será maior do que a do A. Pessoal, a uma dada pressão, eu peguei a pressão de uma atmosfera. Pergunta, a temperatura de ebulição do B é essa aqui, sim ou não? E a temperatura de ebulição do A é essa aqui. Qual dos dois é maior? Do B ou do A? Do B. Então tá certo. A temperatura de ebulição do B será maior do que a temperatura de ebulição do A. Sim, se o A, inclusive essa afirmativa, ela contradiz a primeira. Na verdade ela corrobora a primeira, perdão. Se a primeira está correta, a segunda também tem que estar correta. Eu não entendi porque a primeira está correta. O líquido... desculpa. Perdão, eu confundi as letrinhas aqui. A dislexia, perdão. O líquido A é o mais volátil e o líquido B é menos volátil. Perdão, obrigado, Lê, tá? Deus te concede assim o observador. Tudo bem? Então, o B é o mais volátil. Não. O B é o menos volátil, porque como o professor explicou lá em cima, a volatilidade cresce para a esquerda. Né? Então, se o A está mais à esquerda, tem um ponto de ebulição mais baixo, o A tem que ser mais volátil. 2. A temperatura de ebulição do B, então, a uma dada pressão, será maior que a do A. Sim, porque se o A ele é mais volátil, ele tem um ponto menor, se o B é menos volátil, ele tem um ponto maior. Então, a segunda está correta. 3. Um recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio com o seu vapor terá mais moléculas na fase de vapor que um recipiente contendo somente o líquido B em equilíbrio com o seu vapor na mesma temperatura. Que confuso, né? Mas na verdade é uma barbada. Ele está perguntando assim, exatamente como está escrito aqui do lado. Tá vendo? Ó, vamos supor que esse aqui seja o B, porque ele é o menos volátil, e esse seja o A. Pergunta, qual dos dois tem mais vapor? O A ou o B? Porque o A é mais volátil. Quando o líquido é mais volátil, significa que numa temperatura ele evapora mais. E é o que acontece aqui justamente nesse desenho que a gente utilizou para essa explicação. Então, no recipiente, o líquido A vai ter mais vapor do que o líquido B. Então, somente o líquido A vai ter o líquido A, como o seu vapor terá mais moléculas, está aqui a resposta, terá mais moléculas na fase de vapor que o mesmo recipiente com o líquido B. Tá certo. O líquido A vai conter mais moléculas na fase de vapor que o líquido B, haja vista que o líquido A é mais volátil que o líquido B. Então, tudo bem, pessoal? Me fiz entender? Então, foi uma questão relativamente fácil, bem simples, da prova desse ano, brincando com essa questão das curvas de vapor, né, das pressões de vapor, que é muito comum quando se fala em gráfico de troca de fase. Tudo bem? Tranquilo aqui, me fiz entender, todo mundo lembrou do novo. Cuidem para ler com atenção, não façam como o professor, leia aqui no cadamente, troquem as letrinhas. Vocês sabem que infelizmente as provas não perdoam isso. Bom, para a gente fechar então, eu vou trabalhar aqui com vocês uma coisa bem fácil, bem simples, que é só o nosso desfecho, que é a questão das misturas, dos azeótropos, dos eutéticos
que é uma coisa bem simples. Ó, quando a gente fala de matéria, está aqui na página de número 8, aqui nesse gráfico, queria comentar um pouquinho, porque eu estou um pouco receoso com esse gráfico aqui, tá? Eu acho que ele pode cair. Aí, o resto a gente vê na nossa segunda aula. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que fala sobre misturas. Tá, e daí? O que tem a ver mistura? Quando a gente tem uma mistura, a gente vai ter uma miscelânea de interações. Ou seja, as interações elas mudam muito, mudam demais. Tá, e daí? E daí que se elas mudam muito, isso vai ter uma implicação direta nas trocas de fase de cada líquido, de cada sólido, da mistura como um todo. Quando a gente fala de matéria, então, deixa eu só resgatar isso para ti para ficar um pouquinho mais organizado. Matéria. Nós vimos que os sólidos, líquidos e gases, eles podem ser formados pelo mesmo tipo de partícula, ou seja, podemos ter uma substância. Substância pura, seja ela simples ou composta. Vimos que nas substâncias puras as trocas de fase são fixas porque as energias são todas iguais. Agora, quando a gente fala de matéria, eu também posso encontrar uma mistura de substâncias. E se eu tiver uma mistura de substâncias, a gente chama de mistura. Vê como o químico é criativo. E quando a gente tem uma mistura, a gente tem um problema muito sério. Porque numa mistura, ó, conforme vai havendo a mudança de fase, vai se evaporando um dos componentes, isso vai afetando a interação. Por exemplo, por gentileza, olhem para esse recipiente aqui, ó. Esse aqui, tá? Eu vou colocar ali para vocês um sal. Coloquei um sal. Olhem, por favor, a cor desse líquido. Bem vermelhinho, né? Agora, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou botar no fogão. Ó, vou botar no fogão, vou começar a esquentar. Fechou? Comecei a esquentar. Conforme eu vou esquentando, como é que vai ficando a cor desse líquido? Presta atenção. Mudou um pouco a cor? Pois é, se mudou a cor é porque está concentrando ou está diluindo? Ah, está concentrando. Então eu vou esquentar um pouco mais ainda. Quando muda a cor, pessoal, e vocês observam isso, significa que a interação entre as partículas, por diminuírem as partículas, ela acaba ficando cada vez maior. E se ela vai ficando cada vez maior, significa que cada vez fica mais difícil para eu separar uma partícula da outra. Tá, onde é que tu quer chegar com isso? Que numa mistura, quando a gente analisa um gráfico de uma mistura, a gente vai encontrar nas trocas de fase, prestem bem atenção, valores variáveis. A troca de fase ela não acontece numa temperatura fixa, porque a interação entre as partículas não é fixa como no caso de uma substância pura. Ela vai mudando. E se ela vai mudando, olha o que acontece. Tanto no ponto de ebulição quanto no ponto de fusão, ó, a gente vai encontrar uma variação nesses pontos de inflexão. Então, se eu analisar esse gráfico de temperatura por tempo, dessa maneira, ou quantidade de calor, ok? A gente vai encontrar sempre variação energética na fusão, ó, variação da temperatura de fusão e variação energética na temperatura de ebulição. O ponto de ebulição também varia. Por quê? Muito fácil. Porque quando muda a concentração da solução, as interações entre as partículas também vão mudar. E elas vão se intensificando. Isso faz com que eu precise cada vez mais de energia para separar água de sal. Portanto, quando eu pego água e sal, a água e sal começa a ferver em 100, tá vendo? E termina acima de 100. Porque vai ficando, na verdade, ela começa a ferver um pouco acima de 100, né, perdão, por causa das interações, e ela acaba de ferver muito acima de 100. Por quê? Porque cada vez que a água sai, o sal vai retendo mais água para si, e vai ficando cada vez mais difícil para eu separar, para eu promover a cisão entre uma água e um íon de sal, seja ele sódio ou cloreto. Tudo bem? Por isso que vai mudando. Só que a minha pergunta para a gente finalizar vai ser super direta e super simples. Vamos supor que vocês queiram, prestem bem atenção, ó, fazer uma mistura entre água e álcool. Essa mistura entre água e álcool, ela vai ter uma proporção
de 96% de álcool, ok? E 4% de água. Assim. Isso aqui a gente chama de álcool anidro, que é o álcool 96Gl. Um álcool super famoso, super importante. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, queridos. Majoritariamente, essa mistura contém o quê? Qual é a substância mais abundante aqui? Vocês concordam que a quantidade de álcool é muito, mas muito superior à da água? Bah, pessoal, então é impossível tu arrancar esse álcool sem levar consigo um pouco de água. É impossível. Porque a quantidade de moléculas de água aqui é tão pequena, mas tão pequena em relação ao álcool, e os pontos são tão próximos, ó, o do álcool é 78 e o da água é 100, que quando essa mistura chegou em 78, que é o ponto do álcool, a água acaba indo embora junto. Não deveria. Voltando. Não deveria. Por quê? De forma espontânea, certo? Deveria variar pela explicação que o professor acabou de te dar, pelas mudanças das interações. Mas a quantidade é tão pequena e os pontos são tão próximos, haja vista que a água 78 evapora muito, muito mesmo, que a água acaba indo embora. Quando isso acontece, a gente chama de azeótropo. Isso só pode ser formado pela questão da quantidade. Azeótropos só são feitos, bem como os eutéticos, quando um componente é muito superior ao outro e ele acaba predominando em relação ao outro. Chamamos de azeótropo quando a mistura que não deveria ter apresenta ponto de ebulição apenas constante. Tá? Isso acontece quando os dois componentes têm os pontos próximos, faz com que haja essa pequena nuance. Agora, a última, que é essa aqui, ó, que é uma que tu tem que saber pro Enem, o Enem adora isso, impressionante. O Enem acha que tu, sei lá, tá acostumado a sair de casa e ir na ferragem, sabe tudo sobre essas coisas. O Enem vai te perguntar sobre a soldinha eletrônica. Isso é uma solda eletrônica, tá vendo? Ó, isso aqui é uma mistura de chumbo 33% e estanho 67%. Tudo bem? O chumbo e o estanho têm pontos de fusão muito próximos. Então, isso aqui é uma mistura, não deveria fundir na mesma temperatura. Mas, em virtude dessa disparidade de quantidade entre os componentes, acaba fundindo na mesma temperatura. E quando eles fundem na mesma temperatura, e a fusão, obviamente, fica constante, não era para acontecer, pelo que a gente acabou de ver agora aqui, porque variação de quantidade gera uma mudança na interação, vai ficando mais difícil, os pontos vão variando. Não era para ficar constante, mas infelizmente fica constante. Infelizmente digo porque é um nome esquisito, não é do teu vocabulário comum de dia a dia e as provas gostam. A gente chama de eutético ou mistura eutética. Então, em pouquíssimas palavras, misturas possuem os dois pontos de trocas de fase variáveis. Porém, se elas forem eutéticas, o ponto de fusão apenas é constante, e se forem azeotrópicas, o de ebulição apenas é constante. Tudo bem? Então, queridos, eu vou deixar os demais para a nossa segunda aula, que é a introdução da parte de separação de misturas, e eu vou parar de importunar vocês, né? Vou passar, como sempre, um temão para ti, e eu vou passar bastante testezinhos daqueles para vocês fazerem online com poucas questões, porque aqueles testes eles são muito importantes, eu vou pedir que vocês tentem fazer mesmo. Eu vou passar com 3 questões apenas no máximo, coisa bem pouca, mas para que tu te teste, porque são exercícios de provas mais complexas, que vai ajudar assim, a dar mais experiência para ti, deixar vocês mais seguros, certo? Então é isso aí, deixa eu parar de filmar aqui.